Rádio Progresso de Montenegro apresenta Cotidiano em Pauta. Apresentação, Dayana Galas. Cotidiano em Pauta, todas as sextas, 4h30 da Muito boa tarde, estamos no ar aqui na Rádio Progresso de Montenegro, RPM Rádio, com o programa Cotidiano em Pauta. Justamente está aqui a Dayana Galas. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, ouvintes. Bom, a partir de hoje, como eu falei semana passada para vocês, a gente vai ter uma novidade, né? E hoje a gente vai começar com uma nova proposta. Eu vou começar a trazer, cada semana, um tema mais específico. O tema do grupo de próximos programas será os pecados capitais. É um assunto bem interessante, se a gente for pensar que esses ditos pecados vêm há muitos e muitos e muitos séculos incrustados na nossa sociedade, né? Então, o pecado de hoje, né, eu trouxe o primeiro, que é o pecado da gula. Mas eu acho que a gente precisa primeiro pensar um pouquinho de onde é que vem essa coisa dos pecados capitais, né? De onde que se tirou? Lembrando que são isso? 7, né? São 7 pecados, isso mesmo. Eles são considerados atitudes humanas contrárias às leis divinas. A religião está muito colada com essa questão dos pecados capitais. Bom, pecado, né, já lembra a gente sobre questões religiosas, né? Esses pecados eles foram definidos pela Igreja Católica no final do século VI. Então, imagina há quanto tempo a gente vem convivendo, né, com essa questão dos pecados capitais e que a gente vê muito na arte, muito nos filmes. Isso, desde pequeno, a gente já conhece esses ditos pecados, né? E no século VI, né, onde eles foram definidos, foi durante o papado do Gregório Magno, né? Então, a gente tem os 7 pecados, que hoje a gente podia fazer mais ou menos um link, atualizando assim com como que seriam dito vícios, né? É mais ou menos o que corresponderia atualmente, né? E por que foram instituídos esses 7 pecados, né? Foram instituídos para controlar, para educar, para proteger as pessoas na época da forma que a igreja achava mais correta, né? Vou repetir, em que época surgiram? Durante o século VI, né? Século No VI. papado do Gregório Magno. Certo, ali que surgiram, então, foi divulgado que existem 7 pecados capitais. Isso foi nesse século que foi divulgado, mas esse estudo internamente dentro da igreja já existe há muito, muito tempo, né? Para os gregos, seriam coisas que poderiam afetar a saúde da pessoa, né? Hoje a gente tem dito como vícios, né? E a igreja fez com que isso fosse dito assim, que esses 7 seriam 7 caminhos certeiros e diretos para o inferno. Assim, 7 vícios. Isso, assim que eles foram definidos, né? Então a igreja selecionou esses pecados, né, que seriam a luxúria, a gula, a avareza, a ira, a soberba e a vaidade. A vaidade e a preguiça. Esses 7 pecados, como eu falei antes, né, são o caminho certeiro para o inferno, né, segundo a igreja. E eu achei bem interessante trazer. A gula? Inclusive a gula. Certeira pro inferno? Sim, inclusive a gula. E é o tema do nosso programa de hoje, né? O primeiro, lembra? Isso, em cada programa eu vou trazer um para a gente poder pensar um pouco nessas questões, né? Até onde a gente pode pensar em religião, até onde a gente pode pensar em saúde, até onde a gente pode pensar em vício. Porque mesmo sendo uma questão unicamente religiosa, ela também tem muito a ver com o espiritual. E eu acho que também tem muito a ver com a nossa saúde mesmo, física, psicológica, e até que ponto seria um fanatismo religioso, uma questão dessas, e até que ponto seria válido a gente parar para pensar, né? Não tomando partido de religião nenhuma, né? Mas a gente sabe que a religião influenciou muito na nossa história e na forma como a gente concebe as coisas na atualidade, né? Então, acho que é importante trazer esse tema histórico, assim, né? Então, o que é considerado gula, né? É comer somente por prazer. Em quantidade superior àquela necessária pelo corpo humano. Assim falando, tipo, não como tanto, né? Mas qual é o limite, né? Porque esse pecado, ele é o mais controverso, né? Porque se por um lado tu precisa te nutrir, tu precisa comer, por outro lado, investir só nisso seria um pecado, né? Ao longo da história, da religião, muito se falou isso, assim, que, por exemplo, na época dos gregos, eles
elogiavam e eles adoravam aqueles corpos sarados, tonificados, bonitos, né? A gente tem várias obras de arte dessa época e tudo. E, por outro lado, também eles gostavam dos banquetes, daquela coisa de poder beber muito, comer muito. Então, fica uma coisa... era uma coisa bem disparelha, assim, né? E que ficava assim, bom, qual é o limite? Era muito difícil, né, de se ter na época. E existiam vomitódromos. Uau. Na Grécia, sim, porque para te poder pegar e, né, enfim, comer mais. Sair, vomitar, voltar e continuar bebendo e continuar comendo. E também isso eram coisas que hoje para nós a gente tem isso como doença, né? Claro. Mas para eles isso era totalmente aceito, né? Daí que a gula ela começou a ser vista como um pecado porque impedia de rezar. Esse foi o motivo que a gula foi colocada num primeiro momento, né, porque a gente está falando agora mais da história. Num primeiro momento foi por esse motivo, porque dizem que a gula é a porta de entrada dos outros pecados. Perfeito. Então, tu ficaria mais preguiçoso, tu ficaria mais lento, tu ficaria preocupado mais com outras coisas, tu valorizaria mais a comida do que Deus, né? Então, por isso que a gula ela foi colocada primeiramente na questão do pecado, né? Mas isso a gula ela não fala só de comida, né? Ela fala também de bebida. E aí que entra mais essa questão do vício, assim, né? Que a temperitude, né? Que é a virtude controvérsia, a gula, claro. ela fala bem disso, assim, desse limite de não comer demais, não beber demais, e também ela leva a uma visão assim mais de egoísmo, né? Porque tu quer ter para ti mais e melhor e de uma forma especial. Então tudo que tinha a ver com isso era mal visto. Então se tu quisesse que a tua comida fosse feita de um jeitinho diferente, ou se ela fosse feita com mais temperos, com mais isso, bom, tu estava colocando as tuas energias em cima de um prazer ao invés de pegar e te dedicar a Deus e tudo isso era visto como uma impureza muito grande. Por isso que a gula ela foi considerada, né? E como porta de entrada, porque, bom, a partir do momento que tu só pensa em comer, em se encher e em beber, tu pode acabar fazendo outras coisas, né? Até na Bíblia tem aquela questão de Jesus que ficou 40 dias caminhando no deserto, não sei o quê. Sim. E então o diabo veio e ofereceu para ele comida. Uhum. Né? Que foi uma coisa, e ele se negou, né? Porque não era por aí que ele ia conseguir a salvação, enfim, né? E a gula, ela é vista dessa forma muito, muito exagerada, assim, muito drástica, né? E os reis, antigamente, tudo, eles tinham, por um lado, como mostrar, porque como é que tu mostra o teu poder, tu ser melhor, né, com os jantares, aquelas comidaiadas que a gente vê muito em filmes, quando a gente olha hoje em dia, né, claro. Sobre o passado, enfim. Então, essa era a forma deles mostrar, e muitos, né, morreram de tão gordinhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E até se a gente for parar para pensar, antigamente, nos quadros e coisas, a gente tem a beleza de mulheres mais gordinhas, né, outro estereótipo. Verdade. Então, a partir do momento que tu chega naquelas formas mais voluptuosas, também tu estaria te dedicando mais à beleza do que, né, ao Senhor, digamos assim. Perfeito. E foi aí que a gula ela entrou como um dos pecados capitais, assim, né? O primeiro e o que abre a porta para os outros, né? Sim. Uma concepção bem diferente da de hoje, né? Como tu mesmo falaste, né? A gula como um pecado capital ela surgiu porque o excesso de comida acabava fazendo com que não houvesse tempo para a religião, né? Para ir na igreja, para rezar. E agora a concepção de gula é diferente, né? Sim. Bem diferente. Né? Sim. Hoje, né, a gente... Até esse exagero por comida e por bebida, né? Mas a gente não tem mais essa carga religiosa tão importante como era antigamente. Só que antigamente era em todas as áreas, né? Sim. A religião é que tomava mais conta, assim. Tanto é que... Agora eu não posso dizer exatamente quando, assim, mas... Acho que 1600 e poucos no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, não se comemorava o Natal. Porque toda aquela comida, aquela coisa, né, que se tem no Natal, aquilo ofendia as pessoas da igreja. Como quem dissesse, não é assim que se comemora o Natal, não se pode fazer ceias, não se podem fazer essas reuniões. E foi proibido por lei no estado de Massachusetts. Que, eu acho, quase 100 anos não se comemorou o Natal nesse estado. Por causa da questão de que isso seria gula, que estariam, né, ao invés
de celebrar a Deus estariam se entregando a um prazer. Porque a gente sabe que comer é bom, né? Não só pela questão que a gente tem que se nutrir, enfim, mas existem as comidas gostosas, as coisas que a gente gosta de comer, e esses prazeres, né? Eu acho que essa entrega total ao prazer é que não era bem vista, assim, né? Então, as pessoas comiam muito, gostavam muito, e isso era mal visto. Não era tanto pelos problemas, porque hoje, para nós, é por questão de saúde, por outras questões. Mas, na época, as questões eram diferentes, assim, né? Era por essa questão ligada ao prazer. E tu sentir prazer é uma coisa impura, né? Tanto no sexo, quanto na comida, quanto em outras coisas que tu poderia extrapolar. Esses prazeres, eles eram mal vistos, assim, né? E para nós hoje, isso tem uma questão, né? Que agora, depois que a gente fez todo esse apanhado histórico, trazer um pouquinho para os nossos dias de hoje, né? Hoje, para nós, a gula é uma questão de saúde, né? Claro. A gente sabe que a gente não pode exagerar na comida, a gente não pode exagerar na bebida, né? A gente tem que ter ali uma medida, né? Porque a partir do momento que tu passa dos limites, tu começa a te prejudicar, né? Prejudicar o teu templo, né? O teu corpo, né? Enfim, aquele teu instrumento de vida e aquilo que tu usa para fazer as tuas atividades, né? Então, hoje a gente tem muitos problemas de obesidade, né? Nas escolas, a gente vê muito. As crianças já estão chegando num estado que quase 50% já são mais gordinhas, né? As pessoas adultas também. Nós temos alguns países que isso é impressionante, né? Acho que quando a gente fala nisso, a gente logo lembra dos Estados Unidos, a gente logo lembra de fast foods, McDonald's, esses tipos de questões alimentares, assim, né? Que a gente sim se afasta muito da questão que a gente come para viver, né? E ao invés de viver para comer, e muita gente vive para comer, né? E a gente sabe das influências que isso tem da mídia, desse mercado gigantesco que é os fast foods, essas comidas, essas coisas, né? É difícil alguém dizer assim, só exagerei porque fui no aniversário, no Natal, não sei o quê. Geralmente as pessoas estão correndo atrás, não, eu ando exagerando sempre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E também questão de bebidas, essas coisas, né, que as pessoas exageram, o refrigerante, nem tô entrando no âmbito do álcool, assim, né, mas falando bem alimentar, assim, a questão do refrigerante, né, e tudo, porque as pessoas se conectam emocionalmente com a comida. E eu acho que a partir do momento que a pessoa se conecta emocionalmente com a comida é que é o perigo. Porque a partir do momento que tu pega as tuas frustrações e começa a se contar, se sentando na frente da geladeira, ou tipo, fiquei nervosa, tô comendo. Briguei com meu namorado, tô comendo. Sabe? A partir do momento que tu faz uma ligação muito forte entre a comida e os teus sentimentos, é muito perigoso. Porque daí tu fica à mercê do teu emocional. Né? Isso é uma tendência do mundo moderno? Isso sempre foi tendência, né? Eu acho que cada um tem um jeito de extravasar, né? Outras pessoas, por exemplo, não comem nada. Né? Se fecham, né? Tipo, tô muito triste, emagreci não sei quantos quilos, né? Outras pessoas dizem, me descontrolei.